E vamos lá, gente. Primeira fase do procedimento do júri. Vamos para a parte prática, tá? Eu quis trazer esse apanhado porque é importante até para gerar um contexto e vocês entenderem que, de fato, a nossa lei, né, retrata e vocês vão, rapaz, ó, isso aqui o defensor falou que estava na Grécia Antiga, na Roma Antiga, isso daqui não é por acaso, isso aqui surgiu desde a época do Império. Então, é importante para que vocês entendam a evolução do nosso ordenamento jurídico. Então, a primeira fase, como é que funciona o júri, tá? O júri hoje é composto por duas fases. A primeira fase, que é a fase de judicium accusationis, né? Que é a formação de culpa, certo? É a fase de formação de culpa e juízo de acusação, ou seja, o juiz, o juiz de direito, ele, né, recebendo a denúncia e fazendo toda a instrução probatória, ele vai verificar, através de uma decisão chamada pronúncia, ele vai verificar se existe materialidade. O que é materialidade? Aquele crime, aquele delito aconteceu. Então, exemplo, homicídio. Tem o laudo cadavérico, tem a certidão de óbito, tem fotos que aquela pessoa morreu, pronto. Você comprovou a matéria, o objeto do crime, então materialidade. E indício suficiente de autoria, ou seja, de acordo com toda a investigação que já aconteceu, há indícios de que fulano de tal, que José matou, aí tendo isso, ele pronuncia e remete à segunda fase, né? Que é a fase efetivamente da sessão plenária do júri. Então, essa primeira fase ela vai do artigo 406 ao 421, que é desde a denúncia, recebimento da denúncia até a pronúncia, sendo que o juiz tem aqui três decisões que ele pode tomar. Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar e ele pode absolver sumariamente. Ou então desclassificar, né? São quatro. O que é pronunciar? Ele abre a porta do júri, ele chega, o processo aqui tá regular, vou encaminhar para os jurados. Pronúncia. Contra essa decisão, cabe o quê? Rese, recurso em sentido estrito, ok? Não cabe apelação. Por quê? Porque a pronúncia ela não põe fim ao processo. É uma decisão, né, de certa forma, uma decisão mista, interlocutória, que você vai recorrer para tentar derrubar. Impronúncia. O que é impronunciar? O juiz ele não está convencido de que aquilo aconteceu. Ele, poxa, não tem prova suficiente da materialidade. Então, vocês devem se recordar do caso do goleiro Bruno, né? Eu não tive acesso aos autos, né? Então eu vou analisar o que eu já ouvi e vi aqui na época da discussão. Um dos advogados, porque ele trocou diversas vezes de advogado, mas um dos advogados na época sustentou, né, pedindo a impronúncia por ausência de materialidade, porque a mulher não tinha corpo dela, não tinha um corpo. E suscitaram na época que ela estaria viajando na América Latina, não sei se no Chile, enfim, algum país aqui latino, e ela estaria viajando. E, claro, essa tese não colou, mas só para vocês entenderem, né? Que a impronúncia é quando você não tem prova da materialidade ou que o juiz não se convenceu de indício suficiente de autoria. Isso é dado a sentença e cabe a apelação, né? Porque é uma sentença. Mas isso não quer dizer que o caso morreu. Surgindo novas investigações, surgindo novos fatos, pode reabrir o caso, tá? Claro que você tem que respeitar o prazo prescricional, né? Mas surgindo dentro do prazo prescricional, o MP pode apresentar nova denúncia. E a absolvição sumária é quando o juiz já identificando fala, não, isso aqui é legítima defesa, eu já vou absolver sumariamente, realmente aqui não tem nem como, não vou levar para júri, né? Então eu já vou absolver. Desclassificação é quando a pessoa acontece, né? Vamos supor, a pessoa é denunciada por homicídio e você percebe depois que foi lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte não é matéria de competência do júri. Então é desclassificado e o juiz togado que vai decidir. Eu botei aqui, né, que começa com a denúncia, tem resposta à acusação, tem audiência de instrução, alegações finais. Eu dei um apanhado aqui, né, principal do júri. Tem esse fluxograma, só para que vocês entendam. Então tem a denúncia, dessa denúncia, né, tem um prazo de 10 dias, lembrando que a defensoria o prazo é em dobro. Aí vem a audiência de instrução, e pode ser pronúncia, impronúncia e absolvição sumária ou desclassificação. Então, o procedimento do júri, deixa eu ver aqui, pronto. Só para que vocês saibam, né? O júri, a denúncia, como é que funciona? Não sei se vocês sabem. Vamos supor, uma pessoa morreu, tá? Eduardo morreu hoje. Então, Eduardo está aqui nesse quarto e vamos supor que eu morri. Aí está aqui.
Então, normalmente, quando alguém encontra algum corpo, a primeira coisa que você faz é o quê? A pessoa liga para a polícia militar. Isso é fato, né? Ninguém leva o corpo para a delegacia. Então, você liga para a polícia militar chega no local, isola a área. Esse é o ideal, tá, gente? O certo é isolar a área, como a gente vê em filme, né? Principalmente filme americano, que isola com aquelas faixas. O certo é chamar a equipe de perícia técnica local para tirar foto e verificar a cena do crime, porque você não sabe se foi crime ou se foi morte natural. Aí você tira as fotos, colhe essas informações. Com isso, né, você encaminha o corpo ao IML e, né, e a polícia faz essa informação à Polícia Civil. A Polícia Militar faz a informação a essa Polícia Civil, ou, né, a própria sociedade pode chegar e comunicar o fato, e o delegado vai abrir, vai instaurar um inquérito policial. A instauração do inquérito policial se dá através de uma portaria, né? É a petição de início de um inquérito. A portaria fala, ó, soube aqui, através do boletim de ocorrência tal, que Eduardo morreu na data de hoje. Então, vamos apurar o caso. Apure-se. Vamos ouvir testemunhas, vamos ouvir, pegar depoimento de todo mundo. Aí você pega esse depoimento e com esse depoimento surge depois o que a gente chama de relatório, né? Que é a decisão do delegado. O delegado vai chegar, ó, pelo que eu investiguei, eu entendo aqui que há materialidade do fato, conforme laudo, fotos, enfim, e também eu entendo que foi seu Zé, né? Seu Zé que matou Eduardo. Aí ele faz um relatório e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público, pegando essa informação, eu digo isso do júri, tá, gente? Porque, em tese, o Ministério Público, em alguns crimes, ele pode fazer uma investigação criminal, que é o PIC, Procedimento de Investigação Criminal, mas na prática não acontece. Nunca vi, só vi em livro. Acontece em algumas questões específicas, às vezes crimes ambientais, algumas situações que tem, né, um grupo específico do MP, mas só para que vocês saibam que 99,999% dos casos de crimes de homicídio, o MP recebe esse relatório e com esse relatório o MP vai analisar se ele vai arquivar, se ele vai denunciar, e aqui no caso, né, por se tratar de um procedimento do júri, ele denunciou. A denúncia, ela tem que expor o fato criminoso com todas as circunstâncias. Então, vocês, estagiários, vocês, servidores, quando pegam uma denúncia, quando vocês vão fazer uma resposta à acusação, né, vocês têm que ler a denúncia e verificar se tem todo o fato criminoso, se ele tipificou certo. Ele não pode chegar, a denúncia não pode chegar assim, ó, seu Zé matou Eduardo. Sim, que dia ele matou? Que horas ele matou? Como é que ele matou? Onde é que ele estava? Com quem ele estava? Você tem que dar todas essas informações para ser claro, certo? E expor o fato criminoso da forma mais fácil possível para que a gente entenda quem é que está sendo acusado e por que está sendo acusado. Tem o quê? Tem qualificadora? Foi motivo torpe? Por quê? Foi motivo fútil? Por quê? Ele não pode chegar e falar, denuncia o seu Zé por motivo fútil. Sim, qual foi o motivo fútil? E com isso, ele apresenta o rol de testemunhas. Lembrando, né, que o MP não vai poder desistir da ação penal, a partir do momento que a juíza da ação não vai poder desistir a denúncia, né, e tem que qualificar o réu da melhor forma possível. Às vezes ele não tem todas as informações, mas tem que constar o máximo de informação possível. Às vezes a alcunha, né, o apelido, às vezes o vulgo. Então, acontece muito, você está lá no júri, aí a pessoa chega, não, você conhece o seu José? É o acusado, tá? Aí a testemunha, não conheço não. Não, seu José, Zé Trovão, Zezinho. Ah, Zezinho, conheço, Zezinho, conheço. Aí fala. Então você percebe que o MP, né, na denúncia, tem a causa de pedir remoto, que são os fatos, e a causa de pedir próximo, que é o direito. Então é dos fatos e do direito. Ele tem que dizer, ó, seu Zé, no dia tanto, de tanto, a tal horas, né, estava em tal lugar e matou a tiros, né, desferiu tiros de arma de fogo em Eduardo, ocasionando a morte dele, conforme laudo cadavérico, conforme fotos, enfim, conforme inquérito policial. Então, com isso, eu quero que ele seja denunciado, seja pronunciado e que seja condenado no tribunal do júri pelo crime de homicídio qualificado, enfim, com as suas nuances, ok? Então, a denúncia tem que ser certa. Não existindo, né, qualquer tipo de certeza, aí você pode pedir, né, a questão de falar que a denúncia está inébita, que, enfim, aí você vai na resposta à acusação, você vai trazer essas informações. Aí vem a primeira fase do júri.
para não ficar... o que eu gosto é o seguinte, eu vejo muita gente só estudando doutrina e se esquece que procedimento é lei, tá? Então, assim, o menos é mais. Então, assim, o óbvio tem que ser dito. E não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas muitos temas, muitos institutos, você começa a formar a doutrina a partir da lei. Então, a lei sai, é tanto assim, ó, saiu a lei nova do feminicídio. Com certeza, se você for na livraria, você vai achar diversos livros, né, recentes sobre o feminicídio, porque é a doutrina falando o que a lei acabou de criar. Então, a gente tem que pegar a lei para trazer essa informação. Eu vou trazer aqui, né, eu vou parar de compartilhar e vou trazer. Então, gente, vocês estão vendo aí o CPP? Podem confirmar. Sim. Ótimo. Então, aqui, ó, o que é isso aqui? É o Código de Processo Penal. Então, a gente vai pincelar aqui os principais artigos para que vocês entendam como é que está hoje o procedimento do júri. Então, assim, é muito melhor do que eu ficar só falando. Então, aqui vocês vão ler comigo e a gente vai, né, pincelando aqui algumas informações. Então, aqui, ó, artigo 406. O procedimento do júri, tá? É um procedimento único do júri, é diferente do procedimento comum em algumas coisas, mas vai do 406 e vai até o 480, alguma coisa assim. Agora, subi de cabeça, eu perdi o número, o artigo. Mas são quase 80 artigos que ele vai disciplinar toda a primeira fase e toda a segunda fase. Então, aqui, ó, artigo 406, ó. O juiz, ao receber a denúncia, ordenará a citação para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, qual é a primeira informação aqui importante? O juiz tem que receber a denúncia. Então, o juiz já faz essa análise prévia, porque no penal, no direito penal, tem essa questão de recebimento da denúncia e no direito civil não tem. No direito civil, a pessoa ajuiza uma ação, né? Uma petição inicial, o juiz não tem que receber a petição inicial, não. Né? Ele pode considerar inepta, enfim, pode ter os argumentos, mas ele não tem que dar uma decisão de recebimento. Aí o juiz já intima a parte contrária para apresentar a contestação, que na contestação você apresenta as preliminares, né? Aqui é diferente. Aqui você recebe a denúncia, o juiz analisa, é como se fosse assim é um quebra-mola, é um obstáculo que o procedimento faz para que realmente, venha cá, essa denúncia tem cabimento? Normalmente, tá, gente? Normalmente eu nunca peguei um caso de juiz não receber a denúncia. Nunca peguei. Então, na praxe, o juiz já vai no automático. Então, o promotor ele apresenta a denúncia já com o inquérito policial e pede para o juiz receber. Aí o juiz vai analisar. Na praxe, ele já automaticamente encaminha, ordenando a citação para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, nesse prazo de 10 dias, o réu vai ser citado pessoalmente, ok? O que é pessoalmente? Um oficial de justiça vai atrás dele para citá-lo, tá? Então, essa questão de oficial de justiça ir atrás pode ser por videoconferência também. Há né, críticas aí, mas há tese de que seria possível também por WhatsApp, tá? Desde que a pessoa confirme a sua identidade, que confirme o teor, que tenha ciência, então é válido também na justiça, mas a praxe é feita por resposta, ou por citação pessoal através de oficial de justiça. Qual o primeiro passo aqui para vocês, que são servidores e estagiários? E estagiário pega muito, quem está atuando penal, normalmente o estagiário fica responsável por essa parte de resposta à acusação. Então, acontece assim, ó, o assistido recebe o oficial de justiça em casa e ele vai na defensoria. Aí ele chega, pede um atendimento e fala, ó, doutor, eu recebi aqui essa carta aqui da justiça. Aí quando você vai ver uma citação, mandando ele apresentar a resposta à acusação, tá? Então, assim, nesse fato, quando o assistido vai até a defensoria, nesse fato aqui, ó, o juiz recebeu a denúncia. Aí o assistido chegou na defensoria. Então, chegou na defensoria e você encaminha normalmente para o estagiário, para o assessor, né, para elaborar a minuta da resposta à acusação. Aí você vai pegar essa informação. A primeira coisa, gente, que vocês têm que saber, ó, primeira coisa, rol de testemunhas. Nós precisamos de testemunha. Porque o prazo legal, tá? Eu sei que a resposta à acusação a gente coloca que vai apresentar testemunhas oportunamente, enfim. Mas, assim, há juízes que não aceitam, não, tá? Aí você vai ter uma briga jurídica, às vezes impetrar um HC, você vai ter um trabalho que, se você já tiver o rol de testemunhas agora, melhor. Então, o assistido chegou na defensoria, pede o rol de testemunhas. Testemunhas oculares, tá? Testemunhas que viram fato. Vem cá, o senhor tem testemunhas que viram fato, o que aconteceu?
Aí você já dá aquele rol de testemunha, né, que a gente já tem um padrão e encaminha. E tem a questão também da testemunha abonatória. Não sei se vocês conhecem. Testemunha abonatória significa a pessoa que pode falar da sua idoneidade. Ó, esse meu amigo não viu o fato, mas ele me conhece desde pequeno, sabe que eu sou um trabalhador, sou honesto, sou uma pessoa do bem, uma pessoa que é benquista na sociedade. Isso é bom porque isso influencia os jurados, tá? A gente tem que quebrar esse estereótipo de criminoso. Ali é um ser humano que está sendo julgado pela sociedade. É tanto que lá na hora a gente pede para a pessoa ficar vestida de camisa social, porque se ela ficar, né, com a camisa regata, vai ficar de bermuda, você não passa credibilidade. Tem gente que eu já vi aqui, né, em casos de a pessoa que é toda tatuada, infelizmente, né, a tatuagem para algumas pessoas é sinônimo de criminalidade, infelizmente. Então a gente pede para a pessoa esconder a tatuagem. Eu já vi casos que fizeram até maquiagem para você suavizar a questão da imagem que passa para outra pessoa, para evitar qualquer tipo de preconceito, porque o jurado a gente não sabe quem é o jurado. Eu não conheço aquela pessoa. Então, assim, eu não posso dar, né, sorte ao azar. O que acontece também, a gente pede que a pessoa tire a algema, não pode estar algemada, não pode estar com a roupa da, com a roupa da prisão. Tudo isso, né, são orientações que a gente passa justamente para minimizar esse estereótipo de criminoso, né, que infelizmente passam no tribunal do júri. E assim, ó, recebeu a denúncia, o réu foi lá, você pede o rol de testemunhas. Dá um prazo para ele, 3 dias, 4 dias, qualquer coisa pede para ele te mandar pelo WhatsApp, né? Porque às vezes a pessoa mora longe, a gente também tem que analisar isso. Oh, pode passar pelo WhatsApp, né? Pede pelo menos, não tem o nome completo, mas tem o nome da pessoa, sabe o endereço dela, tem o CEP dela, enfim, tem que pegar o mínimo de informação possível e colocar. Para que vocês saibam, 8, tá? O máximo no tribunal do júri, na primeira fase, é que a gente pode arrolar 8 testemunhas. Em tese, a doutrina diz que é 8 testemunhas por fato, né? Normalmente é um fato só, então a prática é 8. E dessa situação, o que, é que vocês podem falar? Ah, então, se a pessoa chegou lá, a gente já tem que apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias? Não necessariamente. Então, assim, percebam que a prescrição está ao nosso favor e nós temos muitos processos. Então, a prática, o que a gente faz? Quando a pessoa recebe essa citação, eu digo em lugares que já tem defensoria, a prática, né, faz com que a gente deixe o cartório intimar a defensoria. Porque depois do prazo de 10 dias, não vai identificar a resposta à acusação, aí o juiz já encaminha para a defensoria e com isso a gente ganha tempo. Porque a gente precisa de tempo para colher informações, gente. E outra coisa, o prazo de 10 dias de resposta à acusação para a defensoria é em dobro. Nós temos 20 dias, tá? Então, eu mesmo, como é que eu faço aqui, né, com a minha equipe? Chegou qualquer resposta à acusação, primeira coisa, informação. Ah, doutor, mas você está pegando aqui o ideal. E quando a gente não acha, é importante isso. E acontece muito, né? Vocês com certeza já devem ter passado por isso. E quando não acha, a gente tem que fazer a busca ativa. E como é que você faz, doutor, a busca ativa? Eu analiso Ciel, né, que é um sistema eleitoral, é o Ciel, né? Então a gente analisa, bota o CPF, o nome dela, para verificar o endereço atual dela, porque quando você vai fazer lá, lembra o cadastramento do eleitoral, da biometria, você botou seu endereço novo. Então a pessoa às vezes já tem essa informação, tem telefone, tem tudo. Você olha no CIAPEM, às vezes a pessoa está presa e muitas das vezes não tem audiência porque a pessoa está presa, aí o juiz, vou decretar aqui a revelia, ou então, vou mandar aqui intimação por edital, o doutor está preso. Então, você olha no CIAPEM, você olha no CIEL. Se tiver no CIAPEM, já conversa com o servidor do conjunto penal e pede um atendimento virtual. Aí a pessoa já vai conversar com você. Isso é muito importante. Então, pega, aí às vezes, olha, vem cá, quem é que pode ser testemunhar? Conversa com minha mãe, pega o número da mãe. E para facilitar, tá, gente? Não sei se vocês conhecem, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não quero usar meu telefone pessoal, porque realmente as pessoas vão ficar ligando, né? Que vão confundir como se fosse um telefone profissional. Tem um código que você bota asterisco 06, ou jogo da velha 06, jogo da velha. Essa informação você bota jogo da velha 06, jogo da velha, e você bota o número da pessoa, o ID fica suprimido.
Então, assim, eu converso com qualquer pessoa com ID suprimido. Aí eu ligo, ó, eu sou defensor, tô pegando seu caso aqui, que não sei o quê, seu filho tá preso, a gente precisa que você compareça imediatamente na defensoria, marque um atendimento comigo para a gente passar as instruções. Então, você otimiza o tempo, não tem que passar para terceiros, né? Então, você usa o Ciel, você usa o Ciapen, você usa essas ligações que às vezes você consegue o contato, às vezes você não tem o contato do réu, mas tem o contato da mãe. Deixa eu ver aqui, chat. O senhor acha que referente à resposta à acusação genérica negativa em caso de homicídio, eu prefiro discórdia, que toda oportunidade... Pronto. Aqui, em DPS, temos um caso de suposta tentativa de homicídio contra policiais, mas na verdade... Pronto. Tem perguntas assim, bem específicas, mas assim, ó, Luan fez uma questão aqui importantíssima. Luan, resposta à acusação. Eu entendo, eu discordo, né? Claro, você tem todo o direito de discordar, e que toda oportunidade que a defesa tem, ela deve abordar suas teses. Será? Será? Perceba. Há casos que você analisa e você sabe que o caso vai para júri popular. Não tem para onde correr. Tem casos que você sabe que vai para júri popular. Hoje, os juízes, porque perceba, ele só precisa de indício de autoria. Tendo qualquer cheiro, qualquer, né, faísca de autoria, os juízes já mandam para júri, porque eles entendem que não são os juízes da causa e quem tem que julgar são os jurados. Então, assim, comprovou a materialidade, tendo cheiro, faísca, indício de autoria, eles mandam para júri. Então, assim, até que ponto vale a pena você apresentar uma resposta à acusação completa? Primeiro, na resposta à acusação, normalmente você não tem todas as informações. Segundo, na resposta à acusação, você não teve instrução probatória. Não teve instrução, não teve contraditório ainda. Então, como é que você vai apresentar todas as suas teses na resposta à acusação? Não dá. Então, a praxe nos ensina, e realmente, que você, de forma estratégica, faça a resposta à acusação genérica. O que é que a gente apresenta em resposta à acusação para realmente, né, fulminar? Quando se tratar de questões de ordem pública. Então, às vezes, eu já peguei aqui resposta à acusação, não de homicídio, né, mas às vezes eu pego um caso aqui de receptação. Aí eu pego assim, quando eu vejo, o promotor não fez um ANPP. Com a gente, eu peguei e liguei, né? Ontem. Tá precisando de comprovar tais coisas no seu processo. Alguém tá com áudio. A pessoa... Pronto, ótimo. Então, assim, ó, a resposta à acusação, isso aqui tá, não estou dizendo que está certo ou errado. Eu trabalho assim e eu vejo muita gente trabalhando assim. Resposta à acusação genérica, você só vai apresentar fatos, né, de direito ou fatos mesmo, de fato que venham influenciar de forma cabal o magistrado. Exemplo, prescrição. Doutor, o caso está prescrito. Aí você já abre a preliminar, doutor, o caso está prescrito. Segundo caso aqui, questão de você percebe que o caso aqui não é de flagrante, você tem prova que o rapaz não está lá. Então, às vezes, tem indício de autoria, mas você tem uma passagem aérea que ele estava em São Paulo no dia. Aí você junta a passagem aérea e chega, doutor, aqui é negativo de autoria, absolvição sumária. Aí sim, você pode apresentar algumas teses dessas, entende? Algo que você não tenha como o próprio nome já diz, né, de ordem pública, você é tão gritante que não tenha como o juiz julgar de forma contrária. Então, você abordar toda a sua matéria de defesa no início, isso vai dar arma para o promotor de justiça rebater tudo que você está criando. Então, enfraquece a sua tese de defesa. Se você pegar uma acusação combativa, com certeza, ele vai achar argumento, vai achar, às vezes, uma contraprova que você não tinha. Às vezes, você tem uma testemunha, aí ele vai achar outra testemunha para tentar rebater a sua testemunha. Então, assim, a gente tem que ter o fator surpresa ao nosso lado. Até porque o réu, ele já tem prejuízo em toda a construção de um processo. Vamos dar aqui, né, segmento. Caso a citação seja inválida, ele vai ser citado por edital. Então, a citação por edital, ok? A pessoa não foi encontrada, certo? Não encontrou. O processo continua da seguinte forma: vai ser feita a citação por edital e o processo é suspenso. O prazo prescricional suspende e o processo é suspenso, tá? A acusação deve arrolar até 8 testemunhas, eu já falei isso. Aqui, ó. Na resposta à acusação, o acusado deverá arguir preliminares e alegar tudo o que tiver em sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas. Isso é muito importante. Então, assim, ó, você identificou que o caso tem provas que precisam ser produzidas. Exemplo, uma ERB, né? A estação rádio base, a questão das antenas, né?
para você identificar onde é que aquela pessoa estava naquele local. Aí você pede que a telefonia encaminhe, né, essa ARB. Ou então, você precisa de provas referente lá a questão lá da comprovação da balística, que você quer que seja feita uma prova pericial para analisar a balística, lá, se de fato aquele projétil saiu daquela arma de fogo, ou se aquela arma ela está apta a efetuar disparos, que às vezes o promotor não faz isso. A resposta à acusação é o momento que você tem que direcionar o juiz. Ó, juiz, eu quero produzir essas provas, A, B, C, D, E, F, e eu quero arrolar essas testemunhas, requerendo a sua intimação, e você bota em caráter de imprescindibilidade. Tem que escrever esse nome, porque se você não escrever esse nome no dia da audiência, a pessoa não comparecer, o juiz não vai redesignar a sua audiência, porque entende que você falou que não era imprescindível. Infelizmente, é uma palavrinha que, se você não colocar, gera muito prejuízo. Então, se você colocou que era imprescindível, você arrolou na resposta à acusação, a testemunha foi intimada e não compareceu, você pode pedir a condução coercitiva, ok? E às vezes é uma situação, né, de estratégia da defesa, porque ela quer realmente comprovar um caso específico. É o direito que você tem de provar, ok? Tem a questão das exceções, né, de incompetência, coisa julgada, enfim, que aí é apartado. Não vou me alongar muito nisso. Aí depois, né, quando se apresenta a resposta à acusação, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Uma coisa que a doutrina critica muito, né? Você vê, ó, em questões patrimoniais, né, o prazo processual penal é contado, né, de forma contínua e não é da juntada. Quem atua no cível, como é que funciona? A pessoa recebe uma intimação ou a citação, seu prazo começa após aquela citação ser juntada aos autos. No penal, não. Se, vamos supor, a pessoa foi citada hoje, certo? O prazo de 10 dias já começa a partir de hoje. Claro, né? Você vai escolher o dia do início, botar o dia do fim, mas assim, você já começa a partir do dia de hoje. É diferente do processo civil que você aguarda a juntada. Às vezes a juntada leva 1 mês, 2 meses. Então você tem tempo para poder pensar. Então, olha a crítica. Em uma situação patrimonial, você às vezes você tem um prazo em dia útil, que no penal não é dia útil, e você tem um prazo que é da juntada. No penal, que você envolve, né, um bem tão precioso que é a liberdade, é em dia corrido e o dia não é útil. Então, isso é um tema do projeto, né, que estão querendo fazer um projeto de lei para que, né, no novo Código de Processo Penal, ele adote algumas questões do sistema acusatório, né, do sistema, principalmente do processo civil. Aí o juiz vai determinar a inscrição de testemunha. Aí aqui vem, ó, na audiência, olha que importante, cadê? Na audiência, é o artigo 410. Prodenciar a tomada das seguintes declarações do ofendido. Deixa eu só pegar aqui um material que eu estou usando como suporte. Outra coisa, né? Aqui diz, né? O juiz determinará a inscrição das testemunhas no prazo, né? E realização da diligência no prazo de 10 dias. Isso nunca existiu, né? 10 dias o juiz não consegue, e os prazos do juiz, para o juiz é impróprio, né? Os prazos são impróprios. Então, isso aí, de certa forma, não gera nenhum tipo de repercussão prática. Aí vem aqui a audiência de instrução. Então, assim, você fez a resposta à acusação, aí o juiz, né, ele vai apreciar a sua resposta. Caso você, como o colega disse aí, né, você fundamente, ele vai ter que decidir, né, alguns temas que você ventilou na resposta à acusação. Caso não, aí vamos supor, o juiz fundamentou e negou tudo seu, você ficou para trás, né? Aí, o que acontece? O juiz vai chegar e vai rechaçar alguns pontos. Se você for genérico, ele vai dizer que você não está com mérito e, de certa forma, vai designar audiência de instrução para você ouvir o ofendido, se possível, né? Até porque se morreu, não tem como você ouvir ninguém, mas o ofendido ele pode ser ouvido. Você vai inquirir testemunhas arroladas pela acusação e defesa nesta ordem. Então, normalmente, os juízes eles arrolam as testemunhas de acusação, aí fazem no dia só. Aí depois marcam uma audiência só para as testemunhas de defesa. Ah, doutor, mas e se as testemunhas de acusação não comparecerem e só a defesa está lá? Você pode inverter essa ordem? A resposta é assim:
Se você constar expressamente em ata que concorda, não vai existir nulidade, né? Até porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Você, como uma defesa técnica, você permitiu. Mas não é interessante. Porque muitas testemunhas a defesa traz com o objetivo de rebater as testemunhas de acusação. Então, se você deixa que suas testemunhas sejam ouvidas logo no início, você está perdendo o fator surpresa, como uma questão importante para convencimento futuramente aí do juiz ou dos jurados. Então, não compareceu todo mundo, você vai pedir para adiar. E se não adiar, você vai levantar um pedido de nulidade, né? Por uma questão aí de violação da ampla defesa, até porque você tem que deixar nesta ordem, né? O próprio código diz, você está violando o Código de Processo Penal. A depender da situação, você pode impetrar um HC depois e pedir uma liminar para suspender, né? Para evitar que esse tipo ocorra. Isso é importante, ó. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento. Então, às vezes, um perito fez lá um laudo e você quer que ele compareça em audiência. Então, na resposta à acusação, você já tem que fazer esse requerimento. Já tem que chegar à excelência, eu quero que o perito, né, médico, legal, né, seu Jackson ou Dona Maria, sei lá, ele compareça, doutor Jackson, doutora Maria, compareçam lá na audiência, porque a gente tem alguns quesitos para fazer em face dele. Aí o juiz vai deferir ou não, ok? As alegações serão orais. Então, terminou a instrução. Como é que funciona? Primeiro você vai ouvir a vítima, depois você ouve as testemunhas de acusação, depois você ouve as testemunhas de defesa e, por fim, você vai fazer o interrogatório. Aí, antes do interrogatório, normalmente tem uma entrevista reservada, né, um atendimento reservado com a pessoa. Se for online, às vezes, acontece muito, né? A pessoa está no conjunto penal, aí todo mundo sai da sala, só fica você e ele na sala, e depois você, pelo zap, né, pede para o juiz voltar, e você vai conversar com ele, e ele tem o direito de ficar calado, né? E de falar. Qual o problema de ficar falando, né? Como um colega falou aí, né? Que é importante você mostrar todas as teses de defesa, enfim, né? Enfim, é um entendimento seu. Mas qual o problema de ficar falando muito? Entrar em contradição. Qual o maior problema hoje do júri? Contradições. Por quê? O fato aconteceu em 2010, aí tem o interrogatório dele na delegacia. Sem advogado, sem nada. Aí ele fala um bocado de coisa que não era para falar. Aí depois, em 2015, 2017, ele é de novo interrogado em audiência. Aí falam as coisas que, por falsas memórias ou pelo tempo mesmo, se perdem. E ele entra em contradição em coisas mínimas, que isso interfere. Aí depois, lá no júri, na sessão plenária, ele vai e fala outra coisa e entra em contradição de novo. Sabe que o promotor, eu digo quando o promotor estuda bem o caso, o que é que ele vai fazer? Vai pegar essas contradições para que seu cliente, né, seu assistido, perca credibilidade. Você mostrar para o jurado aqui, ó, ele não sabe o que ele está querendo falar. Ele falou que não estava no local porque o fato aconteceu em Alagoinhas, mas ele disse que no interrogatório lá na delegacia ele disse que estava em Salvador. Aí 5 anos depois ele disse que estava em Feira de Santana e hoje ele está dizendo que estava em São Paulo. Ele estava onde? Aí você que é jurado, imagina, você fala, pô, esse cara está mentindo. Tá vendo que é complicado? Então, assim, essa técnica de mostrar muita coisa prejudica muito. O fato de você botar 8 testemunhas não quer dizer que seja bom, tá? Então, às vezes, é melhor você ter 1, 2 boas testemunhas do que você botar 8 que entram em contradição. Porque, com certeza, da mesma forma que a defesa faz, né? Eu analiso tudo, eu escuto, eu vejo tudo, eu verifico muitas contradições e é essa brecha que a gente acha para poder realmente trazer nas alegações finais, né, informações importantes, ou se for o caso, na sessão plenária do júri. Deixa eu ver aqui as perguntas, tá? Se eu consigo responder mais algumas, que eu tenho recebido aqui o pop-up. Aqui, ó, Patrícia botou. Aqui na DPE, eu que estagio, temos um caso de suposta tentativa de homicídio contra policiais, mas na verdade o assistido foi vítima. Diz que foi vítima. Na instrução foram ouvidas, mas o assistido foi vítima no sentido de ter sofrido a tentativa de homicídio também? Ou vítima porque estão acusando indevidamente? Na instrução foram ouvidas 4 testemunhas oculares de defesa e imagens, e mesmo assim o juiz manteve a prisão. Nesse caso, familiares, após uma possível impronúncia, poder ajuização do Estado. Poder você pode fazer o que você quiser, mas para você comprovar a responsabilidade civil do Estado, você vai ter que realmente ter provas contundentes, demonstrando o erro, né,
no procedimento. Se você conseguir demonstrar através de provas testemunhais, provas documentais, que de fato houve um erro, né, na apuração, houve uma má-fé por parte de um agente público, é possível sim você conseguir a responsabilidade civil. Mas é muito difícil, tá? Você vai para a vara da Fazenda Pública, normalmente o juiz, né, olha muito essa questão financeira e, de certa forma, você tem, né, essa necessidade de instruir bem o seu processo. Mas tudo é possível, desde que você instrua bem o processo. É possível apresentar testemunha iPhone, Ocimaria, né? É possível apresentar testemunha abonatória em todos os júris e não entra na contagem da testemunha de fato, entra. A testemunha abonatória, ela é uma testemunha, tá? Então, assim, ela entra, assim, na contagem dos 5, né? Na sessão plenária são 5, entra, e você pode apresentar em todos os júris. Às vezes eu faço júri só com abonatória. Acontece muito, só com abonatória. E isso é bom, porque qual a principal dificuldade hoje? A pessoa já entra condenada, gente, no júri. A pessoa já entra condenada. Imagina, você está preso, aí chega lá 4, 5 policiais fortemente armados, chega aquele carro da polícia, aí você, meu Deus, esse cara é perigoso. Aí chega lá, é aquele clima tenso, não sei o quê, aí você vê lá, às vezes, questão envolvida com tráfico, com facção, aí antecedentes, aí o que não pode, né? Porque você está julgando o fato, não a vida da pessoa. Aí começa a criar essa imagem, né? De um criminoso nato. Infelizmente, acontece muito, né? Você não pode, o promotor não vai sustentar isso, mas é a imagem que passa. Esse cara aí tem que morrer na cadeia, enfim. Aí qual é o objetivo da testemunha abonatória? É você suavizar, é você humanizar aquela pessoa. Então é importante o defensor estar perto do réu, é importante você conversar, apertar a mão do réu, não por uma questão só de padrão, tá, gente? Porque é ser humano, velho. A pessoa que nada na defensoria e não gosta de atender o humano em pé de igualdade, né, com todo respeito, está em uma instituição que era para estar em outra instituição. Então, assim, você tem que tratar o igual, pô. Ele é ser humano. Ele chora, ele tem emoção, ele tá tenso. E você ali, ó, é a única pessoa no mundo ali que pode ajudar ele. O resto é tudo querendo prejudicar. Então, quando você passa a confiança e o assistido entende isso, acabou. Você pode tomar a condenação de 30 anos. Já aconteceu, eu tomei a condenação, não de 30, tomei a condenação. O assistido falou, doutor, muito obrigado, eu sei que o senhor deu o seu melhor. Eu fiquei feliz, a gente, pô, nesse caso, a gente perdeu 4-3. É um absurdo, né? 57%. 4-3 e assim, pô, doutor, agradeço muito, né? E, poxa, parabéns pela sua sustentação. E eu sei, né? Aconteceu, o que a gente pode fazer? Não, a gente vai recorrer. Não, tudo bem, eu confio no senhor. Então, assim, não é você inventar ou criar uma questão de, de ilusão. Não, a gente vai conseguir. Não, todo júri é difícil. Todo júri é difícil. Então, você tem que mostrar e botar as cartas na mesa. É possível apresentar testemunho assim, doutor, Gabriela Araújo. É indicável a alegação de precisão virtual na resposta à acusação em júri? Perfeito, Gabriela. E eu indico. E a gente consegue, tá? Para quem não sabe, a prescrição virtual é o seguinte: nós temos a prescrição em abstrato, né? Porque o crime tem uma pena. Então, vamos supor, crime de homicídio, a prescrição em abstrato é de 20 anos. Então, entre a data do recebimento da denúncia e eu já fiz, tá? Eu fiz um recentemente agora, eu consegui a prescrição. Entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, são os marcos. Se caso já tenham passado de 20 anos, tá prescrito. Isso aí é abstrato, tá? Não tem o que falar. Mas, e quando se trata de prescrição virtual? Aí você tem que analisar. Então, a pessoa está sendo acusada só de um homicídio simples. Aí você analisa que na dosimetria da pena não tem nenhuma circunstância judicial desfavorável, não tem nenhuma causa de aumento. Às vezes tem uma confissão que, de certa forma, vai diminuir. Aí não tem nenhum agravante, tem algumas atenuantes. Então você vê que a pena vai ficar bem próxima do mínimo legal, ou às vezes na pena intermediária. Então, você pode sim suscitar a questão e normalmente o juiz intima o MP para se manifestar. Aí, se o MP entender que realmente está prescrito, normalmente eles aceitam, tá? Agora, assim, prescrição virtual de pena mínima, eles não aceitam, não. Ah, já bateu aqui a pena mínima, 6 anos, né? Aí a prescrição vai para tantos anos. Aí eu vou botar aqui a pena mínima. Não cola, porque é difícil você ter um júri de um caso que a pessoa não tenha nada negativo. Tudo zerado, assim. É muito difícil. Carla, pode disponibilizar a lista de presença? Ainda comigo, não. Tiraram dele. Ótimo, Patrícia. Então, realmente, ele é vítima. Aí tem que fazer essa prova para realmente tirar, né, a acusação dele.
Então, eu vou dando segmento, no MP pode constituir, assim, nas alegações orais, tá? Então, assim, o juiz, finalizando a audiência, ele vai ofertar ao MP as alegações orais. Aí o MP tem um prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10, então um total de 30 minutos, e a defesa também tem por 30 minutos. E caso, né, caso tenha assistente, né, de acusação, aí esse prazo de 30, ele aumenta mais 10 minutos, fica 40 minutos. Só que na prática, como tem muito processo, gente, é difícil você fazer umas alegações finais orais, porque vai atrapalhar a pauta. Imagine, primeiro, a audiência de júri leva 5, 4 horas, e depois teria mais 1 hora para você poder argumentar, né, tanto do MP quanto da defesa. Então, desculpe, normalmente a gente pede que se converta as alegações finais orais em memoriais escritos, tá? Aí sim, nas alegações finais, a gente traz mais robustez, né? Mais informações doutrinárias, jurídicas, porque a gente já viu toda a instrução probatória, a gente sabe exatamente o que aconteceu no processo, já tem o interrogatório do réu, então com isso eu tenho mais cartas na manga para poder chegar e falar, não, eu vou sustentar aqui a legítima defesa. Não, é melhor aqui a gente reconhecer, né? Até porque ele confessou, a gente reconhece aqui, pede essa redução, enfim, é uma estratégia. E quem é que vai decidir isso? É o defensor. Claro que assim, o estagiário e o assessor, né, muitas das vezes não está lá na sessão plenária e não está acompanhando o processo todo, então ele não tem, né, essa análise panorâmica. Então, assim, eu quando pego um processo, eu faço audiência de instrução, eu já estou pensando no júri, gente. Eu já estou pensando no júri. Pode não acontecer o júri, mas eu já estou pensando. Então, qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que eu... pode repercutir negativamente mais na frente. Então, tem que tomar muito cuidado. Vamos dar seguimento. Aqui, eu lembro que eu falei a condução coercitiva, então, se você mandou intimar a testemunha, ela foi intimada, ela não compareceu, e você falou que é em caráter de imprescindibilidade, você pode pedir a condução coercitiva. Então, o oficial de justiça vai com a polícia militar e conduz coercitivamente ela, tá? A vítima também, tá? A vítima, já aconteceu isso em plenário. Olha que caso interessante, a vítima estava sendo acusada de tentativa de homicídio, ou a vítima não, né? O réu estava sendo acusado por tentativa de homicídio, e eu conversei com o réu, aí a vítima foi intimada, né, e não compareceu. Eu conversei com o réu, falei, rapaz, o que aconteceu? Não, eu dei uma facada na bunda dele, né, nas nádegas, perto da lombar, assim. Eu dei uma facada na lombar e depois eu descobri que ele era meu primo. E a gente é amigo, hoje a gente toma cachaça, enfim. Eu falei, vocês tomam cachaça junto? Tomo. Eu falei, rapaz, imagina, tomou uma facada e virou amigo. Eu nunca vi isso, não, né? Interessante, o júri tem muita história interessante, gente. Aí eu falei, rapaz, ele aí, não, ele é importantíssimo aqui. Aí eu cheguei, não, doutora, a gente quer, né, a condução coercitiva, a testemunha foi intimada, aí, como é interior, né, conseguiu a condução coercitiva, isso foi em Guanambi. Aí eu cheguei, fui lá, né, na hora do depoimento, de ouvir, né, a vítima, aí o promotor começou a perguntar, ele se virou, né, se dirigiu ao réu e falou, olha, jurado, não condene ele é meu amigo, eu descobri que ele é meu primo, a gente toma pinga junto e eu não quero que vocês condenem ele. Olha que interessante como é o tribunal do júri. Então, assim, o direito penal é a última ratio. A pacificação social já aconteceu ali. Você vai ressocializar quem? A pessoa já está socializada no meio ambiente que vive, na família que vive. A própria vítima já falou que não tem nada com ele, que é amigo dele. Ainda no final, ele ainda abraçou o réu e saiu. Que ele falou, só vim aqui porque é você, não sei o quê, abraçou o réu e saiu. Então, assim, de se espantar. Dificilmente ele teria essa oportunidade se fosse um juiz togado. E a gente conseguiu, né, a absolvição desse caso. Aí vem o procedimento, será concluído no prazo de 90 dias, isso é fantasia. Você dá a resposta à acusação até a decisão de pronúncia conseguir em 90 dias, mas vem aqui a decisão de pronúncia. Então, assim, o juiz, 413, o juiz fundamentalmente pronunciará o acusado, se convencido, como eu já disse, né? Ele se convencendo da materialidade e de indícios de autoria ou de participação, aí sim ele vai pronunciar. Lembrando que nessa pronúncia, a fundamentação deve se limitar a indicar os fatos. O juiz não pode emitir juízo de valor, porque senão pode ocorrer o que a gente chama de excesso de linguagem. O juiz, na decisão de pronúncia, que é uma decisão que os jurados vão receber lá no dia da sessão, tem que ser uma decisão imparcial. Ele não pode dizer, olha,
há indício de autoria que foi José que matou, mas realmente foi ele que matou por causa disso e disso. Não pode. Isso aí é caso de nulidade, aí é caso até de habeas corpus, ou às vezes até de um rese, né, para você impugnar, né, essa decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Então, o juiz não pode induzir os futuros juízes da causa. E, então, ele tem que só limitar ó, a pessoa morreu conforme o laudo cadavérico, há indícios, né, de que foi José, né, conforme depoimentos, e a qualificadora de motivo fútil, que alega, a denúncia alega que foi motivo fútil porque foi uma discussão de trânsito, e pronto, acabou. Ele não tem que emitir juízo de valor. É como se fosse um relatório mesmo. Aí o juiz, lá na denúncia, ou na pronúncia, ele vai avaliar se vai manter a prisão, vai substituir por medidas cautelares, ou vai revogar essa prisão. Aí depende muito da situação lá. E não se convencendo da materialidade, e não se convencendo de que há indício suficiente de autoria, o juiz vai impronunciar o acusado. Como eu já disse antes, se pronunciar é porque o juiz não tem convencimento de que aquilo aconteceu da forma que a denúncia está colocando, e ele não tem certeza para afastar de forma definitiva. Por quê? Se o juiz tiver, como aqui o artigo 415, ó, se o juiz, ó, fundamentalmente, ele pode absolver desde logo, é o que a gente chama de absolvição sumária. Vamos absolver logo. Quando provada a inexistência do fato, então você chegar e falar, ó, Eduardo morreu. Aí eu chego e falo, não, Eduardo está vivo. Então, assim, essa denúncia não tem pertinência nenhuma. Vamos absolver. Não tem como você reabrir esse caso, tá? Então, absolveu. Provado não ser autor. Então, olha, provei aqui que Eduardo, que seu Zé, que matou, que há indício de que matou Eduardo, seu Zé estava em São Paulo no dia. Aqui a foto dele no Congresso. Aí acabou. É matéria que não tem como. Só se você provar que ele editou aquela foto. Então, assim, ou então o fato não constitui infração penal. Legítima defesa. Legítima defesa não é crime, tá? Não é crime. O fato não constitui infração penal. Então você já pode absolver desde logo por legítima defesa. Deixa eu ver aqui o chat. Isso. Patrícia, o senhor falará sobre excesso de linguagem na decisão de pronúncia? Eu acabei de falar, né? Acabei de falar. Então, vocês, quando vocês vão analisar, acontece muito, né? Sai a decisão de pronúncia e vocês são os servidores ou os estagiários que vão fazer a minuta. Vocês têm que ler e entender, poxa, essa leitura aqui tá tendente, tá realmente, né, puxando para condenar? Se sim, aí vocês têm que fazer, né, um rese, um recurso em sentido estrito, e já abrir uma preliminar logo no início. Aprenda o seguinte, ó. Eu já fui assessor de magistrado, a gente pegava lá na turma recursal, eu fazia aproximadamente 10 a 15 votos, né? Porque eu trabalhava na turma, então não era sentença, era voto. 10 a 20 votos. E eu, por dia. E assim, o que você mais vê é o quê? Falta de objetividade. Às vezes a pessoa tem até o direito, aí não sabe pedir, aí a gente não dá. Ou então, às vezes, a pessoa tem o direito, enrola tanto, aí gasta 30, 40 para a gente, tem que ser objetivo. Às vezes a pessoa vai falar, excesso de linguagem. O desembargador sabe o que é excesso de linguagem. Não adianta você botar 10, 15 páginas do que é excesso de linguagem. Vá no ponto, printa a decisão de pronúncia, a parte que você acha que foi excesso de linguagem. Excelência aqui, ó, o trecho aqui, ó, tá, printa, joga no arquivo. Aqui, ó, esse trecho aqui, a gente considera por excesso de linguagem por causa disso, disso. Faz uma doutrina básica, fecha. Porque o analista vai bater o olho, né? O Tribunal de Justiça vai olhar, ele está aqui, é excesso de linguagem. Não é a gente que vai dizer ao desembargador que é excesso de linguagem. Não é a gente que vai dizer ao juiz o que é dano moral, dano material, né? Pelo amor de Deus. Então, dessa forma, identificou um tópico, abre o tópico, mostra. Eu vejo muito, infelizmente, né? A gente tem muitos modelos e, assim, pela quantidade de processo, às vezes fica genérico. Aí eu olho, rapaz, não falou nada. Aí eu converso, né, com a assessoria, ó, esse caso aqui, vamos voltar, porque não atacou os fatos. Tem que atacar os fatos. Tem que atacar os fatos, gente. O mais importante do processo são os fatos. Então, Luan Oliveira, em caso de o réu preso doutor, se falando do Tribunal de Justiça da Bahia, o senhor acha que vale a pena interpor reze? Aí depende muito, né? Às vezes, Luan, tem situações que eu vejo isso, que a pessoa está presa e você não quer empurrar mais tempo, aí você abre mão do reze e já pede para o juiz pautar. Você pode fazer isso. É possível. Então, aí quem vai analisar o caso, de fato, vai ser o defensor. Aí tem que analisar. O que eu tenho visto é o seguinte,
Quando você apresenta o RESE, o processo está descendo aproximadamente 6 meses a 8 meses. E a porcentagem de êxito, de modificação de uma decisão de pronúncia é mínima, mínima. Aí tem que ser um caso realmente fora da regra, e às vezes você precisa fazer a questão dos embargos auriculares, que é uma coisa que, assim, a defensoria, apesar, né, nós termos defensores na instância, em virtude da quantidade de processos que nós temos, é difícil você pegar um caso, como um advogado, né? Eu já fui advogado, então, assim, às vezes você pega um caso, aí você vai, diligencia, marca reunião com o magistrado, com o desembargador, às vezes com o juiz, aí você conversa com o assessor, vai lá 1, 2, 3, 5 vezes. A gente não tem condições de fazer isso. Não tem. Então, às vezes, né, você passa, a verdade é essa, passa, né? É uma realidade que eu entendo mesmo que a gente devia ter, né, um profissional, ou um estagiário, um servidor, enfim, é difícil porque o orçamento da defensoria é curto, mas assim, a gente devia ter alguém para realmente, né, mais gente para chegar. Eu mesmo, se eu tivesse mais estagiários, com certeza eu ia botar um estagiário, não que só fizesse isso, mas que fosse responsável em diligenciar os meus processos. Porque eu identificando o caso, eu já falo, ó, conversa aqui com a mãe, ó, fala isso aqui, não sei o quê. Olha, então, assim, não dá para fazer a gestão do processo como eu gostaria de fazer, porque se eu fizer isso, eu vou perder uma audiência, não vou conseguir estudar para o júri, não vou conseguir dar essa aula aqui que eu estou dando para vocês. Então, assim, o defensor hoje é um gestor, tá? O defensor, assim como o magistrado, ele é um gestor do seu gabinete. Não tem como o defensor fazer todas as petições do zero, fazer todas as audiências de instrução, fazer todas as audiências de custódia, fazer o tribunal do júri, responder os e-mails, porque é muito e-mail, responder questão administrativa sozinho. A gente precisa, os servidores e estagiários, eles são os olhos e os braços do defensor, assim como o juiz tem a sua assessoria, assim como o MP também tem sua assessoria. Então, a gente tem que ter, né, vocês ao nosso lado e identificando. Então, assim, excesso de linguagem, identificou, gente, abre uma coisa que eu aprendi. Eu estava até conversando com a estagiária que trabalha comigo, né? Que, assim, às vezes a pessoa que é estagiária não sabe uma situação e tem medo, né? Fica, pô, será que eu estou fazendo certo? Usem, gente, a inteligência artificial. Não sabe o que é excesso de linguagem, como o Patrício falou, bota aí no chat GPT. Chat GPT, o que é excesso de linguagem na pronúncia, na situação de processo penal? Ele vai te dar um resuminho. Fez isso, identificou, faz um tópico na petição do excesso de linguagem. Você chega, chat GPT, me dê aí um tópico, faça um tópico aqui em petição do excesso de linguagem. Ele vai te trazer o básico, tá? Não é que você vai confiar tudo, porque às vezes ele alucina, você tem que saber um pouquinho, mas você já não sai do zero. Você pega essa informação, às vezes você conversa com o assessor, pega um modelo, pega esse modelo, analisa, manda para o defensor, já com a informação. Ó, doutor, eu identifiquei aqui o excesso de linguagem, o senhor acha o quê? Porque às vezes a pessoa chega e fala, ó, doutor, eu acho que tem excesso de linguagem. Eu falo, cadê? Ah, não fiz. Poxa, já atrás é uma coisa que eu era estagiário e eu fazia muito isso. O sócio falava, Eduardo, é o seguinte, eu te contratei para você me trazer soluções, não me trazer problemas. Então, assim, identifica um problema, achem a solução, já apresente a solução. O defensor que vai analisar, porque é o defensor que assina. O defensor vai analisar, pô, gostei. Ah, não, isso aqui eu não vou, não é assim. Ou então vai te explicar. Então, assim, o profissional ele começa a crescer a partir de sair da inércia, né? De sair realmente dessa casinha, de a gente tentar buscar sempre melhorar. Dando seguimento, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária cabe apelação. Aí na apelação vai para o Tribunal de Justiça e para vocês, né, a apelação a gente interpõe a apelação e depois pede para ser intimado para apresentar as razões de apelação. É diferente do processo civil, né? Que processo civil você já apresenta a apelação com as razões. Então, no processo penal, não sei se todo mundo aqui atua no penal, você apresenta uma petição de uma folha só. Aí você fala, excelência, ó, dessa sentença aqui, eu quero recorrer. Aí o juiz vai te abrir o prazo para você razoar. Você pode também já juntar tudo junto, né? Mas a gente normalmente não faz isso porque nossa demanda é alta, então eu preciso de tempo para respirar um pouco. O prazo processual é para a gente fazer gestão, né? Então aqui, hoje mesmo eu estou aqui com vocês. Eu tenho vários prazos ali que já foram expedidos no PJE e eu olhar esse prazo aqui eu vou demorar mais um pouquinho. Ah, isso aqui requer é mais complexo. Então a gente tem que saber trabalhar. Ah, esse caso aqui, ó, eu já vou dar baixa aqui hoje. É uma ciência de uma audiência, é uma ciência de uma decisão de prescrição. Então a gente tem que saber brincar, fazer gestão do nosso prazo para ser mais, para otimizar o nosso tempo. Intimação. Aí vem aqui, ó, a intimação
deve ser do acusado. Aí, gente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ultrapassar algumas fases, porque já está chegando no fim. Aí, o que é que a gente tem que considerar, ó? Transitou e julgado, né? Então, assim, vamos supor que saiu a decisão de pronúncia, a gente apresentou o rese, e o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não concordou e manteve a decisão de pronúncia. É o que a gente chama de preclusão da decisão, né? Não é um trânsito em julgado, porque não teve ainda uma sentença transitada e julgada. Mas, na prática, o pessoal fala transitou e julgado, a verdade é essa. Mas, na prática, doutrinariamente, né, tecnicamente, é preclusão da decisão de pronúncia. Dessa preclusão, o que isso significa? O processo voltou à origem, voltou lá para Lagoinhas. Então, o juiz, automaticamente, ele vai intimar o MP e vai intimar o defensor para que, no prazo de 5 dias, apresente um rol de testemunhas que irão depor em plenário e no máximo de 5 pessoas. Aí, olha a crítica. Como é que você, em audiência de instrução, na primeira fase, você tem até 8 testemunhas e o juiz da causa não é o juiz de direito. O juiz de direito está lá. Aí ele pode escutar 8 testemunhas. E em plenário, que você realmente vai mostrar aos juízes da causa, que são os jurados, né, o conselho de sentença, você vai mostrar para eles que você só pode 5. Então, assim, a crítica, né, o projeto de lei também é no sentido de tentar ampliar essa quantidade no júri, porque há casos complexos, doutores. Normalmente eu não uso esses 5, não, mas tem situações que você precisa juntar os 5. Você pode juntar documentos, ó, requerer diligências. Ah, eu quero que disponibilize a arma de fogo que foi apreendida. O MP pede muito isso, né? O facão, eu peguei um dia esse facão, uma peixeira. Aí o MP mostrou lá a peixeira, foi uma questão de feminicídio, né? Então isso aí pesa, né, consideravelmente para a defesa. Hoje, para que vocês saibam, o crime de feminicídio é o crime mais difícil de defender no país, porque realmente o tema é sensível, é uma situação realmente de violência doméstica, e a gente tem que exercer nosso papel, né, como profissional, até porque a pessoa tem o direito ao contraditório e à defesa, tem pessoas que não conseguem realizar, né, é tanto que muitos defensores não gostam do júri por causa que pode pegar esses crimes, e é muito sensível, então eu confesso que é uma luta diária para a gente poder realmente, né, defender da melhor forma aquela pessoa sobre aquele processo. Aí o juiz, né, ele em 5 dias manda, aí as partes apresentam esse rol. Percebam, o prazo preclui. Se você não apresentar o rol nesse prazo do 422, tem juiz que não aceita. Você pode aceitar caso uma testemunha não consiga ser intimada, aí você pede para substituir, ou então uma testemunha faleceu, você pede para substituir. Já consegui substituir lá em cima da hora, mas vai depender do juiz. Se você pegar um juiz bem legalista, não cola, não. Ele vai impugnar dizendo que você perdeu o prazo e não se trata da substituição prevista na lei, né? Que a pessoa não faleceu, enfim, não foi encontrada, então não cabe, você pode perder esse direito de mais uma defesa, né? E deixar claro, saiu a intimação do 422, busca ativa. Busca ativa. Vai no CIGAD, vai no CIEL, vai no CIAPEM. E outra coisa, gente, quando a gente faz busca ativa, acontece muito aqui. Eu peço e a estagiária não consegue obter informação nenhuma do assistido, do réu. Ó, doutor, ele sumiu do mapa. Consta isso no CIGAD. Chega, ó, a gente fez busca ativa, procuramos no CIEL, procuramos no CIAPEM, buscamos aqui o nome da mãe no CIGAD, não achamos. Fomos de tudo você imaginar, olhamos no PJE, mandamos carta convite para o endereço que a gente consta aqui, não retornou, então dessa forma, né, a gente não teve acesso. Por quê? Se futuramente acontecer alguma situação, você está resguardado. Você mostrou que você foi atrás. Aí a culpa não é da instituição. A gente fez o nosso papel. E se não registrar no CIGAD, fica, né, passa essa informação e ninguém sabe. Aí daqui a uns anos surge um problema, aí a ouvidoria chega, aí, ó, defensor, aconteceu isso aqui. Aí quando você vai ver, oh, gente, eu não fiz isso. Aí daqui que você consiga provar que Chico não é Francisco, que você consiga resolver a situação, foi. Você perdeu seu, seu poder de argumentos, que se você já tivesse, acontece muito com a corregedoria, às vezes é intimada, a corregedoria, a primeira coisa que a corregedoria faz, sabe o que é? Vai no CIGAD. Ah, o defensor não está trabalhando. Ah, o defensor não está trabalhando no meu processo. Aí qual é o seu processo, senhora? É o processo tal. Vai no CIGAD e olha, pô, aqui, ó, o defensor atendeu a senhora, atendeu fulano, atendeu o ciclano. Aconteceu recentemente, ó, a família chegou, foi lá e falou, doutor, meu filho está sendo espancado no conjunto penal. Aí foi de novo, né, está sendo espancado. Eu falei, não, tudo bem, a gente mandou um ofício
para o conjunto penal e foi atrás. Aí, do nada, aí recebe o ofício do conjunto penal, a resposta, dizendo, doutor, fomos trocar o assistido de cela, ele disse que de pavilhão ele não quer. Ele disse que nunca teve nada de porrada e nada e não quer. A gente entrou em contato com ele, ele disse que realmente não quer. Então, assim, não sei até que ponto, de fato, né, ele está coagido. É algo que a gente, né, como defensoria, sempre tem que buscar, porque às vezes está, né, naquela situação difícil. E também não sei até que ponto é verdade. Então, a gente fica numa situação delicada. Aí, o que é que eu fiz? Registrei no CIGAD. Tem que registrar no CIGAD. Porque se acontecer alguma coisa futuramente, tem lá aqui, ó, resposta do conjunto penal, tem aqui a informação que a gente deu para a família. Então, isso é importante. Aí, o juiz, dando seguimento, ó, o juiz vai fazer um relatório sucinto do processo e vai incluir pauta para a júri, tá? O alistado é anualmente aqui, normalmente, né, as comarcas com mais de 100 mil habitantes, a Alagoinhas tem mais de 100 mil. Então, você tem que ter uma lista de 300 a 700 jurados. Em Salvador, Feira de Santana, de 800 a 1.500 jurados. Aí, como é que o juiz faz essa lista? Ele requisita associações de classe, bairro, entidades associativas, sindicatos, né, repartições públicas, núcleos comunitários. Então, o objetivo é você democratizar o acesso, né, desse lugar, né, que é muito importante, até porque você é um juiz da causa, e de certa forma, você trazer a sociedade para julgamento. Essa lista geral é publicada até o dia 10 de outubro, então em breve a gente vai ter uma lista geral e pode ser reclamado. Então, se a lista geral não for adequada, você pode apresentar uma impugnação até o dia 10 de novembro, para ampliar ou para você democratizar. Uma coisa que a Alagoinhas, está acontecendo muito, Alagoinhas. Você, quando eu fui ver, só tem professor universitário de uma faculdade. Então tem júri que eu faço com 7 pessoas da mesma universidade, da mesma faculdade, e vários júris. Você não pode ter júri profissional, então a lista está pequena, e de certa forma isso prejudica, porque às vezes aquela pessoa da universidade não mora naquela comunidade, não tem discernimento do que acontece naquela comunidade, porque você sabe, quem mora, cada um sabe onde é que, né, de onde é que veio, de onde nasceu, de como é que cresceu, enfim, e o objetivo do júri é esse, é você diversificar o máximo possível para você trazer o máximo de confiança na decisão para ter segurança de que a pessoa realmente tem que ser condenada ou tem que ser inocentada. Então, a gente tem que ampliar, é algo que eu vou até, né, oficiar aqui a vara criminal para a gente ampliar, porque Alagoinhas, eu cheguei e já tinha essa lista. E se você passar desse prazo aqui de outubro para novembro, você não pode mais fazer nada. Então, desaforamento não tenho condições de falar. Aí o que acontece aqui, ó? São sorteadas 25 pessoas. Essas 25 pessoas são convocadas lá no dia e elas são intimadas. Se não comparecer, multa de 1 a 10 salários mínimos. Então a pessoa é obrigada a comparecer ou justificar, porque não pode, tá? Tem que justificar. Tem que justificar. Acontece muito na defensoria, a pessoa chega, não justifica e depois recebe a multa e vai na defensoria pedir defesa, né? Ô, doutor, eu não pude, enfim, aí a gente vai apresentar a petição, mas tem que justificar. E desses 25 jurados, no mínimo, no dia, para a instalação do quórum, no mínimo você precisa de 15 pessoas. 15 pessoas, é o quórum mínimo. Se desses 25 só tiverem 14 pessoas, não pode ter, a sessão não acontece, tá? Chegaram 15 pessoas, ótimo. Aí o juiz já pode instalar a sessão e ele vai sortear. Dessas 15 ou 25 pessoas, a gente vai sortear 7, tá? No Brasil são 7. Como eu já te disse, tem um projeto de lei para ampliar para 8, porque 8, hoje 7, 4 a 3, você condena. Com 8, 4 a 4, em dúvida pro réu. Então você precisaria de 5 votos para condenar, né? Então isso aumenta a porcentagem, né, de evitar a chance de ter algum problema de erro judiciário, enfim, né, de evitar de você, com 57%, condenar uma pessoa a 20 anos, né, que é um absurdo. Então quase metade entendeu que o cara não cometeu crime e mesmo assim ele vai tomar uma condenação cheia. Então, 7 pessoas e o réu ou a acusação podem recusar imotivadamente, não precisa fundamentar, até 3. Aí, se forem 2 réus, então cada um tem 3, tá? Então, 3, então 2 réus, 6, e o promotor só tem direito a 3, tá? Porque a renúncia é de acordo por parte, a acusação é uma só, então ela só tem direito a 1. Ao réu, ele tem direito a 6, né? Se forem 2, 3, 9. Então, isso conta muito. Porque se você não conseguir atingir o quórum, não consegue ter. Vamos supor, se forem 3 réus, só 15 pessoas, aí você renuncia os 6, o promotor os 6, 9, só vão ficar quanto?
6 pessoas, então não teria júri, porque você tem que ter um conselho de 7. Função do jurado, aí tem aqui a função, está na lei, aí eu peço que vocês olhem. Composição do júri, aí aqui, ó, o juiz o juiz togado, né? Ele vai sortear dos 25, 7. E aí pode ter questão de impedimento, suspeição, né? Aí está na lei. E aqui, ó, se acontece muito também, se o advogado abandonar ou não comparecer em plenário, o juiz tem que intimar a defensoria para um novo julgamento e tem que observar o prazo mínimo de 10 dias, tá? Às vezes o juiz não observa. Aconteceu isso comigo recentemente. Ele me intimou, expediu intimação em 48 horas úteis antes da sessão. Então, vamos supor, a sessão ia ser na quarta, ele na segunda expediu. Eu tinha acabado de chegar de férias. Quando fui ver, ele nomeou advogado, até porque a defensoria não foi intimada. Uma coisa é ser expedida a intimação, outra coisa é você ser intimado, né? Você tem um prazo de 10 dias para dar ciência. Aí a gente não tinha tomado ciência, nem sabia. Quando foi ver, ele nomeou um advogado ativo e mandou pagar 55 mil reais. Um dinheiro que poderia ir para a defensoria através de outras formas, né? Através do orçamento. Porque quando você tira de um advogado ativo, você está afetando o orçamento do Estado, né? Então, o magistrado ele precisa ter também consciência dessa situação, né? Que você está botando dinheiro público, né, gastando, sendo que tem uma instituição na comarca que podia fazer, não é de graça, mas já podia estar embutido no preço, porque o orçamento você já sabe quanto é que a defensoria vai custar no ano, me entende? Então, o prazo de 10 dias, deixa eu ver, aí vem o seguinte, ó, deixa eu ver. Estou adiantando, tá? Porque daqui a pouco já vai acabar. Aí são sorteados 7. Eu posso recusar até 3. Aí eles vão ter que realmente, né? Fazer o juramento. Então, em nome da lei, artigo 472, em nome da lei, convictos a examinar esta causa com imparcialidade, a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça, né? Aí eles falam, assim eu prometo. Aí, assim que eles realmente eles fazem esse juramento, o juiz entrega a cópia da pronúncia, né, e o relatório do processo e dá um prazo, às vezes, 10 a 15 minutos para eles lerem. Aí, com isso, depois dessa leitura, começam, né? Primeiro você começa ouvindo o ofendido, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, e depois disso o interrogatório. Aí, como eu já te disse, é o direito ao silêncio, ele pode exercer. Eu recomendo sempre o direito ao silêncio parcial, então só responder as minhas perguntas e as dos jurados, porque eles que são juízes da causa, e a acusação vai fazer pergunta para ele cair em casca de banana. Então, comigo, ele vai responder de forma controlada, porque eu sei o que eu vou perguntar e eu já sei o que é que ele vai me responder. Às vezes ele responde errado, tá? Às vezes você fala alguma coisa, responde errado, às vezes eu falo, ó, não responda ao promotor. Aí ele chega e responde tudo, mas assim, eu adverti, né? Ele tem um direito. Eu não vou obrigar. Eu falo, ó, irmão, você tem aqui, eu vou botar a carta na mesa, você fala se você quiser, assim, 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 assado. Normalmente eles entendem. Depois disso, você começa os debates. Aí o MP, né? Tendo um réu só, o MP tem 1h30 para fazer o debate. A defesa tem mais 1h30. E depois você pode ter mais 1 hora de réplica e 1 hora de tréplica. Então, 1h30 para acusação, 1h30 para defesa. Aí ele pode vir mais 1 hora de réplica, você mais 1 hora de tréplica. Com isso, você finaliza e vai passar a secreta, tá? Nessa 1h30 você vai apresentar as principais teses de defesa, eu costumo dividir, né? Eu fatio. Então, assim, eu gosto de mostrar questões jurídicas para que o jurado entenda o que de fato está acontecendo, o que é que eles estão julgando. Depois eu analiso o contexto fático da situação e principalmente trago o histórico familiar, por que isso aconteceu. E por fim eu vou no clímax, eu vou no dia do fato e destrincho tudo. E aí eu vou pedir a absolvição. Nem sempre a gente pede absolvição, às vezes a gente pede uma desclassificação, às vezes você vai para decotar algumas qualificadoras. Então cada caso é um caso, sendo que se a gente tiver mais de um réu, aí o prazo sai de 1h30 e passa para 2h30, tá? 2h30 de acusação, 2h30 do réu, e na réplica e tréplica mais 2 horas de cada. Feito isso, o juiz vai encerrar, né, a instrução lá, encerra os debates, e a gente vai para a sala da votação, que é a sala secreta. Então, todo mundo sai,
Uma coisa importante, ó, 479, antes que a gente fale isso, que já estou finalizando, tá, gente? Mais 5 minutinhos aqui eu finalizo. Então, 479, a gente tem a gente pode juntar em até 3 dias úteis antes da sessão plenária, a gente pode juntar documentos, tá vendo? Então, assim, se é um documento muito importante e você sabe que ele vai ser pronunciado mesmo com esse documento, às vezes não é melhor você juntar na resposta à acusação, você junta aqui, ó, 3 dias úteis antes. Porque você juntando esse documento 3 dias úteis antes, você vai ser novo, o promotor não vai conseguir estudar da forma que poderia estudar, não vai conseguir trazer todos os argumentos possíveis, e com isso você vai ganhar o fator surpresa a seu favor. É tanto que, se você for olhar, a defesa sempre é por último. Sempre. Lembrando que, na réplica, você não pode inovar as teses, porque aí tem a questão do contraditório do MP, né? Senão, aí você teria que ter uma outra oportunidade, aí não pode. Então, apresente tudo o que for possível na sustentação, o promotor vai vir para a réplica, e na tréplica você vai rebater o que ele falou. Só isso. Aí, feito isso, o juiz vai terminar a sessão, vai começar a sala secreta, aí ficam as 7 pessoas espalhadas, normalmente fica no fórum mesmo, nas cadeiras, e caso em Salvador mesmo, tem uma sala mesmo. Aí você vai para a sala e o juiz tem uma urna, aí tem uma urna preta e você bota, aí tem a cédula sim ou não, aí ele vai perguntar. Os quesitos aqui, ó. Os quesitos, ó, serão formados na seguinte ordem: materialidade do fato. O que é isso? Eduardo, no dia 22 de agosto de 2025, às 12 horas, ele morreu conforme laudo cadavérico, conforme certidão de óbito? Sim. Não. Aí a maioria vence. 4 votos a favor vence. O juiz não escolhe. Se você, 1, 2, 3, 4 favoráveis, ele não nem olha mais os outros, porque você já conseguiu a maioria, e, de certa forma, você não precisa abrir tudo, porque se todo mundo votar sim, você já vai saber o que a pessoa votou, né? E o objetivo é você ter o sigilo do voto. Então, é um direito, né? Está previsto na Constituição, uma garantia. Então, nesse caso aqui, materialidade é a primeira pergunta. Segunda, autoria ou participação. Foi seu José que, no dia 22 de agosto de 2025, às 12 horas, ele, com a arma de fogo, desferiu tiros, né? Que chegou a matar o Eduardo. Aí pode ser sim, às vezes é sim, né? Aí ou não, aí depende da tese. Quando você fala legítima defesa, a autoria é ele, tá? Aí na absolvição, o acusado deve ser absolvido, aí você bota nesse quesito genérico tudo, todas as teses. Deve ser absolvido por legítima defesa? Sim. Deve ser absolvido por clemência? Sim. Aí, caso, né, ele seja absolvido aqui, o processo, né, acaba. Caso não, ele seja condenado, aí vem para as teses de causa de diminuição, exemplo, um homicídio privilegiado, vem a questão de qualificador. Então, assim, ele matou por motivo fútil, por motivo torpe, por emboscada, e tem as causas de aumento, né, que são previstas na lei. Então, feito isso, né, vai sair a decisão em ata, né, a sentença realmente quem vai fazer é o juiz, tá? O jurado, ele dá o aval para o juiz, ó, condene ou então inocente. Mas quem vai fazer a dose da pena, então, o homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Quem vai dizer se a pena vai ser 7, 8, 9, 12, 15 é o juiz togado. Aí o juiz pega o processo e vai julgar de acordo com a decisão dos jurados. Aí, com essa decisão dos jurados, o juiz vai chegar e vai falar: ó, a pena é de 12 anos, de 5 anos. Acima de 8 anos, regime fechado, tá? A pessoa já sai presa lá dessa sessão. É um absurdo, porque afronta o princípio da inocência, da presunção de inocência, e muitas das vezes acontece a pessoa nunca foi presa, processo antigo, e sai lá condenada e já sai presa, sendo que ela tem direito ainda a recurso, né? Ela pode ainda impugnar e tentar resolver, mas não. Tem essa decisão que o STF, né, disse que é soberania dos vereditos, que não tem nada a ver com soberania dos vereditos, mas a situação de você estar lidando entre soberania dos vereditos e a questão da presunção de inocência, né? Há um conflito de princípios e direitos, né, garantias, que você tem que analisar sempre em prol do réu. E nesse caso aqui, ele foi prejudicado por uma decisão política do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, para finalizar, deixa eu parar aqui. Eu trouxe um apanhado do que é o júri. Realmente é uma paixão, é algo que eu gosto muito. Eu jamais imaginaria que eu ia gostar. Eu sou civilista, né? Eu era team civil melhor que penal, e realmente o direito penal né, me contaminou positivamente. E estou aqui, né? Não sei se alguém tem mais perguntas. Eu fui tentando responder todas durante
durante o... Eu respondi já todas, praticamente. Caso eu não tenha respondido, por favor, alguém sinalize aí no chat, né? E gostaria de agradecer mais uma vez aqui a oportunidade que a SDEF está dando aos defensores para que realmente mostrem, né, essas informações. Caso, né, depois futuramente seja necessário de fazer uma oficina, aí eu acho que é interessante a gente mostrar casos práticos e realmente enfrentar o mérito. Mas como eu fui incumbido aqui de falar do Tribunal do Júri, aí eu quis fazer um apanhado, né, de todo o Instituto em 3 horas, é muito difícil, com o objetivo de realmente trazer essas informações para vocês e entenderem, né? Que vocês entendam que a defensoria, o Tribunal do Júri, é um momento muito sensível e politicamente, falando aqui da instituição, é de suma importância, porque você vai, de certa forma, conseguir um impacto, né? Muitas das vezes social, midiático, você consegue trazer um impacto na sociedade de que a defensoria realmente ela existe, ela está aqui não só para questões cíveis, mas para questões penais também, e vice-versa. Eu sempre faço um merchan da defensoria, eu falo lá, né, 40 anos que a gente está fazendo esse ano, e demonstrando que a defensoria ela tem um papel fundamental de acesso à justiça, é você dar direito, né, a pessoa ter direitos. Porque não adianta você falar, a pessoa tem direito à defesa e o contraditório. Sim, e quem é que vai fazer essa defesa e o contraditório? A advocacia dativa, né, com todo o respeito, muitas das vezes, não estou dizendo que são todos, mas muitas das vezes você pega profissionais recém-formados que não têm a expertise e a qualidade de um profissional que já está atuando ali cotidianamente. Às vezes você pega uma pessoa que não tem nada a ver, cai de paraquedas, eu digo isso porque eu já vi, já peguei o advogado, doutor, peguei aqui o caso, eu não sei nem para onde é que vai, calma, a gente vai, né? Claro, né? A defensoria entrou e saiu. Não pode ter, defensoria não pode ter advocacia dativa nem particular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem experiência, né? E como a gente faz muito, a gente tem uma equipe, a gente tem um aparato, a gente pode trazer o máximo de qualidade para a decisão ser da melhor forma, tá? Muita gente me pergunta, você defende bandido? Não, eu defendo o ser humano. E da mesma forma que quando eu era advogado, aí eu falo, vem cá, se você é advogado, a pessoa te oferece R$ 1 milhão para te defender, para você defender, você não vai defender? Você trabalha com isso. Então você é médico. A pessoa chega, uma pessoa que é considerada criminosa, precisa fazer uma cirurgia no coração, e te paga 1 milhão, você não vai fazer? Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu e entender que ali a gente está defendendo direitos, né? E a partir do momento que a defensoria encampa, ela pega essa área, a gente consegue trazer realmente dignidade. Aí deixa eu ver aqui se concordo com as oficinas, né? A assessoria está falando, caso seja interessante e alguém cite, a gente pode sim criar oficinas e a gente botaria aqui como fazer uma resposta à acusação, como fazer um rese, as principais teses preliminares, né? E a gente poderia, se for o caso, né, fazer até presencialmente para trazer mais experiência. E é isso, gente. Nesse momento aqui eu finalizo, até porque já são 12h10, né? Então a gente já realmente esgotou o prazo de 3 horas. Deixo aqui, né, para comentários. Agradeço aqui, né, a todo mundo que tem parabenizado e devolvo a bola aí a Camila, né? Camila, fica aí à sua disposição.